Olá, meu nome é Lucas Amaro, sou da equipe SICTEC e o meu grupo é o grupo número 1, composto pelo Aurélio, o Bruno, o William, o Kesley, o Pedro e eu. E eu tô aqui para poder falar sobre a equação do calor. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender qual é o conceito de calor. E basicamente, calor é uma energia térmica em trânsito, né? Ou seja, esse trânsito ele ocorre devido a uma diferença de temperatura entre os corpos. Então, ele costuma receber o nome, né, a frase de que energia térmica, né, e que o calor é energia térmica em movimento. E uma observação muito importante: o calor ele sempre flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso é muito comum. E só por curiosidade, quem diferenciou temperatura e calor foi o Joseph Black lá em os anos de 1760, 70, mais ou menos, né? Em um dos seus trabalhos sobre termodinâmica, ele faz esse relato e essa diferenciação sobre temperatura e calor. Bom, para a gente poder classificar as fórmulas e as aplicações, a gente vai começar pelo calor sensível, que é uma das classificações de calor. Então, o calor sensível é um tipo de calor que produz variação de temperatura sem que o estado físico da matéria seja alterado. Ou seja, quando, por exemplo, nós colocamos algo para aquecer no fogo, a gente só está aumentando a temperatura. Então, esse seria o calor sensível. Na engenharia, né, por exemplo, nós temos o aquecimento de uma barra de metal, que é muito comum na indústria. Dispositivos, montagem e construção de dispositivos em que o material ele é aquecido, então você só eleva a temperatura dele, né? É um processo muito comum. E a unidade de medida para o calor sensível aí vai ser em joule, no sistema internacional, ou em caloria, né? Abreviado aí para cal, também é muito comum da gente encontrar. Bom, então a capacidade térmica aí desse calor, né? O que significa a capacidade térmica? Capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para a gente poder elevar em 1 grau a temperatura de um corpo. E essa é a fórmula que utilizamos, né? Ou seja, esse C igual a Q dividido por ΔT equivale ao quociente entre a quantidade de calor recebido ou cedido pelo corpo, que seria o nosso Q, dividido pela variação de temperatura, que é o nosso ΔT. Bom, e aí existe uma outra classificação de um outro tipo de calor, que é o calor latente. O calor latente, ele também recebe um outro nome, que é o calor de transformação. E ele nada mais é do que uma grandeza física que vai designar aí a quantidade de calor que é recebida ou cedida por um corpo enquanto o estado físico se modifica. E aqui está a diferença. No calor sensível, a temperatura aumenta, ela varia, mas o estado físico não. No calor latente é o contrário, né? Enquanto a temperatura ela é constante, o estado físico está se modificando. Então é importante a gente destacar que durante a transformação a temperatura permanece a mesma, ou seja, ela é constante. Por exemplo, a gente pode pensar num cubo de gelo que está derretendo. Quando ele começa a mudar de estado, né, do sólido para o líquido, a temperatura da água ela é a mesma nos dois estados, certo? E ali uma aplicação da engenharia, né, seria o aquecimento de água com energia solar. Essa transformação, esse aquecimento de água aí que gera vapor, né, essa passagem, o calor transformando a água do líquido em gasoso, nós temos aí dentro do meio da tecnologia essa transformação de fases. E a unidade de medida para calor é válida da mesma forma como foi para o calor sensível, está sendo para o calor latente também. Dando sequência, então, nós temos aqui a fórmula, né?
E a fórmula para o calor latente vai ser Q igual a M vezes L, onde Q seria a nossa quantidade de calor, que pode ser definida em caloria ou em joule. O M é a massa, que pode ser definida em grama ou em quilograma. E o L é o nosso calor latente, que seria o resultado final, né? Muitas vezes para a gente poder encontrar aí caloria por grama ou em joule por quilo. E isso é uma proporção muito importante. No sistema internacional, o calor ele é dado em joule por quilo, mas também é usual e ele pode ser medido em caloria por grama, tudo depende da conversão. E aí é importante observar que não é possível a gente utilizar caloria por quilo, por exemplo. Então tem que ter a proporção correta, joule por quilo ou caloria por grama. Bom, e aí a gente tem o calor específico também. O calor específico nada mais é do que a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau a temperatura de uma unidade de massa de um corpo. Então, é a quantidade de calor que produz uma variação térmica. E aí vai ser o calor específico ele é individual a cada tipo de material. Então acaba sendo meio que um valor tabelado, né? E uma aplicação para o calor específico é a água, igual que tá no slide ali. O calor específico da água é igual a 1 caloria grama por grau Celsius. Significa que é necessário fornecer uma quantidade de calor de 1 caloria para aquecer 1 grama de água de 1 grau Celsius. Então a proporção aí do calor específico, ela como o próprio nome diz, ela é específica para cada tipo de material. E a fórmula para o calor específico é essa que está na tela, sendo C igual a Q dividido por M vezes ΔT. Uma vez que o C é o nosso calor específico, medido em caloria por grama por grau Celsius, ou joule por quilo vezes Kelvin. O Q seria a nossa quantidade de calor, em caloria ou em joule. O M é a massa, em grama ou quilograma. O ΔT, uma variação de temperatura em grau Celsius ou Kelvin. E essa aí seria a fórmula para o calor específico. E bom, a gente tem aqui a situação, né, a equação fundamental da calorimetria, né? E essa equação, como a gente tem ali a fórmula do calor específico, agora nós temos que QS, então QS vai ser igual a M vezes C vezes ΔT. Uma vez que essa expressão ela mostra para a gente que a quantidade de calor sensível, ou seja, o nosso QS, ele é diretamente proporcional à massa M do corpo, ou seja, quanto maior a massa do corpo, maior a quantidade de calor necessária para variar a temperatura. Ela é diretamente proporcional ao calor específico, que é o C minúsculo. Então, quanto maior o calor específico, maior é a quantidade de calor necessária para variar a temperatura. E ele é diretamente proporcional à variação de temperatura, o nosso ΔT. Então, quanto maior a variação de temperatura que a gente deseja ter em um corpo, maior é a quantidade de calor que a gente deve fornecer. Seria nessa relação aí a fórmula da equação fundamental da calorimetria. Muito obrigado e até a próxima.